a questão dos contratos, né? Dos contratos mercantis. A gente vai ver primeiro a questão dos princípios, né? Depois a gente vai ver os tipos, as normas, tudo bem direitinho. Então vamos ver aqui. Para regulamentar os contratos mercantis, utilizam-se as regras dadas aos contratos regidos pelo direito civil. Nesse sentido, indicaremos alguns princípios aplicados aos contratos em geral. O primeiro princípio da questão dos contratos é o princípio da autonomia da vontade. Talvez esse seja o princípio mais importante da relação contratual. Seja o princípio da autonomia da vontade, uma vez que o conteúdo contratual depende da liberdade que as partes têm de escolher com quem vão contratar, de escolher o objeto do contrato, bem como o conteúdo dessa relação. É claro que essa liberdade não é absoluta, já que encontra seu limite na função social do contrato, em ordem pública e bons costumes. O que esse princípio do contrato diz? Ele diz, a boa vontade, da autonomia da vontade, é que ambas as partes têm vontade naquele contrato, ou seja, se uma parte não quiser assinar, não quiser aceitar aquele contrato, ele não vai poder celebrar aquele objeto. Então, por exemplo, agora não, né, que está em pandemia, mas os meninos de séries anteriores tinham uma grande polêmica na hora que eles iam assinar o contrato de prestação de serviço das empresas de formatura. Eu não sei se as empresas de formatura chegaram ainda a conversar com vocês, eu acredito que não, né? E acredito que vocês também não celebraram o contrato para a questão de formatura, né? Mas, enfim, existia um receio muito grande, um medo muito grande nos meninos na questão de quando eles iam celebrar esse contrato, na questão das cláusulas, né? Tinha cláusulas que eles não aceitavam, enfim. Mas quando chegava a um consenso na elaboração das cláusulas, que eles assinaram um contrato, na medida que quando ele aceita o contrato e assina aquele documento, ele aceita com todas aquelas condições e a partir daquele momento ele vai ter que ser regido por aquele instrumento. Então, assim, ninguém vai lhe obrigar você a assinar um documento, um contrato, ninguém vai lhe obrigar você a nada, né? É aquilo que está previsto, né, no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa se não em virtude de lei. Nesse caso aqui, a lei, o contrato não é uma lei, mas é como se fosse um instrumento, né? Um instrumento consensual entre partes. A partir do momento em que celebra um contrato, as cláusulas daquele contrato, elas têm legalidade com outras legislações. Então, a partir do momento que você celebra um contrato com a pessoa, o Código Civil, que é uma das principais leis que vão regir o contrato, ele vai dar respaldo para que aquelas cláusulas elas sejam exercidas. É lógico que existem também outras legislações, mas o Código Civil ele é uma das principais leis que vai regulamentar essa questão do contrato. Portanto, né, as partes elas podem estabelecer entre si vínculo obrigacional, respeitando normas gerais estabelecidas pelo ordenamento. Essa limitação é chamada pela doutrina de dirigismo contratual, que significa a intervenção do Estado nas relações contratuais, por meio de normas das análises judiciais dos contratos. A análise judicial dos contratos, por exemplo, pela aplicação da cláusula rebus sic esse nome aí, que significa que nos contratos de prestação continuada, a relação entre as partes, né, devem se manter com o mesmo equilíbrio, ou seja, se um fato extraordinário é imprevisível tornar o contrato excessivamente oneroso para uma das partes, ele pode ser revisto. Então, essa questão, né, se uma cláusula do contrato onera uma das partes, né, essa parte pode ser revista. Isso está previsto no artigo 478 a 480 do Código Civil. Do consensualismo.
Gente, me ajuda aí, quem pode ler esse princípio aí do consensualismo? Vamos participar da aula também. Quem pode participar aí ler esse princípio? Eu já estou morrendo aqui, calor. Vamos lá, participar da aula. Quem pode ler? Posso ler, Pedro? Pode, Lenice. Pode sim. Pelo princípio do consensualismo, o vínculo contratual apenas será constituído pelo acordo de vontade existente entre as partes. Como regra, não existe uma forma especial, a não ser a lei estabeleça uma forma solene específica. Nos contratos reais, apesar da manifestação da vontade ser essencial, é a entrega da coisa que torna o contrato perfeito. Então, a questão do consensualismo, ou seja, ambas as partes, elas têm que ter vontade, né? Elas têm que aceitar as cláusulas que estão escritas, né, naquele instrumento. O outro princípio é da força obrigatória do contrato. Quem pode ler esse princípio? Outra pessoa, vamos lá. Participando, tem 20 pessoas na live. Vamos lá. Posso ler, Pedro? Pode sim. É esse da força obrigatória, né? É. O princípio da força obrigatória dos contratos significa que as cláusulas estabelecidas no contrato devem ser respeitadas pelas partes, também conhecidas por cláusula pacta sunt servanda. O contrato produz efeito de lei para as partes, tanto que se unilateralmente o contrato for alterado, a parte prejudicada pode exigir judicialmente o seu cumprimento e a aplicação de uma penalidade pelo descumprimento. É claro que ambas as partes podem rescindir o contrato, ou até mesmo pela aplicação da cláusula, que, como dissemos anteriormente, tem por objetivo manter a relação de equilíbrio que existe entre as partes no momento da contratação. Então, esse princípio, ele vai dizer o quê? Que existe uma força obrigatória no contrato, ou seja, todas as cláusulas, elas devem ser respeitadas por ambas as partes. E na medida que uma parte não respeita uma cláusula, aquela outra parte que se sentiu lesada pode, né, pode acionar a justiça, né, justamente para penalizar aquela outra parte. Ou administrativo, né? Por exemplo, você celebra o contrato, né, eu dei o exemplo aí tá uma polêmica com os meninos ainda, porque eles celebraram um contrato, né, com a empresa prestadora de formatura, e aí, como por conta da pandemia, né, não pôde ter o serviço, no caso a formatura, e no caso a parte, eles assinaram o contrato, enfim, e por conta da pandemia também, justamente o governo, para proteger essas empresas, né, da questão da falência, estabeleceu também outras leis, né, justamente que esses contratos possam ser prorrogados, enfim, o governo aí lançou uma série, alterou uma legislação aí, criou uma lei justamente para beneficiar essas empresas. E aí, essas empresas não estão querendo, né, extinguir, né, o contrato, não estão querendo devolver o dinheiro para os alunos que assinaram, aí está mal polêmica. Justamente porque o contrato não visava aquilo, né? Então, tem essa questão da força obrigatória do contrato e também tem que se ver também outras legislações, né? Nesse caso em específico, foram colocadas leis, né, tanto a nível estadual como também federal, justamente para preservar essas empresas da área de eventos. O princípio da boa-fé em outra pessoa. Outra pessoa, vamos lá, princípio da boa-fé. Vamos lá, gente. Quem pode? Eu posso. Pronto, pode ler, Rebeca. Jéssica, desculpa. Pode ler, Jéssica. O princípio
Da boa-fé. O princípio da boa-fé significa que a interpretação do contrato deve levar em conta mais a intenção das pessoas envolvidas do que o que foi regido como manifestação de vontade dela. Por essa razão é que as pessoas envolvidas no contrato devem manter uma relação de confiança e lealdade na realização de um contrato. Passemos então a tratar das espécies de contratos mercantis. Pronto, obrigado aí, Jéssica. Então, o que diz esse princípio de boa-fé? Diz que as pessoas, né, o contrato ele foi regido com boa intenção, né? Ele não foi, aliás, ele diz que o contrato deve ser redigido com boa intenção, ou seja, deve ser redigido de forma que ambas as partes sejam beneficiadas por aquele instrumento, né? Ambas as partes vão ganhar com aquele, né, com aquele contrato, com aquele instrumento. Ou seja, não é que uma parte vai ganhar mais que a outra, né? Mas ambas partes vão ganhar. Então vamos ver as espécies, né? Os espécies de contrato. A primeira espécie é a questão da compra e venda mercantil. É um contrato, né? Essa espécie é um contrato consensual, isto é, que se dá por perfeito com acordo entre as partes sobre o preço e a entrega da mercadoria, por meio do qual o vendedor se obriga a transferir o domicílio de certo objeto para o comprador, que ele pagará determinado preço em dinheiro. Para que a compra e venda seja mercantil, é indispensável que as pessoas envolvidas no contrato sejam consideradas empresárias. Quando se fala em preço, tanto o valor do bem adquirido como das despesas estão incluídas no preço, que algumas vezes pode ficar a cargo do comprador. Com relação às despesas, é possível a presença de cláusulas determinadas pela Câmara de Comércio Internacional. Entre elas, selecionamos algumas, né? A FCA, que significa que caberão ao vendedor todas as despesas até a entrega das mercadorias da empresa transportadora indicada pelo comprador. A FAS, que significa que caberão ao vendedor as despesas de transporte até determinado porto, né, indicado pelo comprador, e a partir dali as demais despesas ocorrerão por conta do comprador. O FOB, que significa que caberão ao vendedor as despesas de transporte até determinado navio indicado pelo comprador, e a partir dali as demais despesas ocorrerão pelo comprador. O CIF, né, geralmente a gente vê isso muito, né, nas notas fiscais, essa questão do CIF, que diz, né, a questão do que significa que o preço pago pelo comprador abrange o valor da mercadoria, frete e seguro. Existem algumas cláusulas especiais que podem existir no contrato de compra e venda. Aqui a gente está falando de contratos de compra e venda de mercadorias em geral, tá certo? Aí existem cláusulas especiais. A questão da revenda, né? A existência da revenda significa que o vendedor tem o direito de recomprar o imóvel vendido no prazo máximo de 3 anos após a venda, desde que reembolse ao comprador o preço, justamente com as despesas pelo comprador realizadas, bem como benfeitorias, desde que autorizadas por escrito pelo vendedor. Esse direito garantido ao vendedor não pode ser objeto de atos intervivos, não podendo, portanto, ser negociável, mas passe por herdeiros. Venda a contento, cláusula de venda a contento significa que a compra e venda só pode se dará por perfeita se ao comprador se contentar com a coisa em que foi entregue pelo vendedor. Trata-se, portanto, de uma condição suspensiva, já que a eficácia depende da aprovação do comprador. O comprador deve manifestar a sua aceitação dentro do prazo estabelecido no contrato, mas se não houver prazo definido, o vendedor pode intimar o comprador a fim de que manifeste sua vontade. A preceptação, né, que é outra cláusula, ou preferência, obriga o comprador, quando quiser vender a coisa ou dar-lhe em pagamento, a oferecer ao vendedor, mas nas mesmas condições ofertadas ao terceiro.
Se o vendedor tomar conhecimento de que a coisa será vendida, deverá intimar o comprador manifestando sua intenção de recomprar a coisa. Reserva de domínio. A reserva de domínio significa que o vendedor conservará a posse indireta e a propriedade do bem até que o preço seja integralmente pago pelo comprador. A reserva do domínio pode ser prevista em contratos que tenham objeto de coisa imóvel infugível, né? Para que seja executada a reserva de domínio pelo vendedor, será necessário constituir o comprador em mora, né? Sendo indispensável que o vendedor proteste o título ou interpele judicialmente ao comprador. Pronto. Esse daqui foi o tipo, né, de contrato por vendas, né, vendas mercantis, né, compra e venda mercantil. Agora a gente vai ver o tipo de contrato de locação comercial. Este tipo de contrato ele serve para a questão de locação de espaços comerciais, né, de lojas comerciais, por exemplo. Gente, me ajuda aí que eu tô com minha garganta seca. Outra pessoa que pode ler aí, me ajudar, por favor. Vamos lá. Quem pode aí? Gente, cadê vocês? Vocês estão aí? Participação, cadê? Gente, oi, vocês estão aí? Terra para Marte, Júpiter. Oi, vocês estão aí? Momento de sessão espírita. Gente, pelo amor de Deus, alguém se pronuncie. Alguém pode ler essa parte? Pode ler, Larissa? Posso sim. Lê. É o contrato consensual pelo qual o locador se obriga a se dar ao locatório o uso de uma conta por determinado tempo e preço, em ser tratado de locação comercial e possível obter a renovação compulsória da locação, desde que o inquilino exerça tal direito por meio de ação renovatória. O direito assegurado pela lei de locações poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação. No caso da sublocação total do imóvel, o direito à renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatório. Obrigado, Larissa. O que é locador? Locador é aquela pessoa que vai alugar, né, aquele imóvel. Já o locatário é aquela pessoa, é o inquilino. É aquela pessoa que vai alugar um imóvel, tá certo? Então, só passando aqui. Aí, outro tipo de contrato é o mandato mercantil. Ele é um contrato, né, consensual pelo qual uma pessoa mandatária pratica os atos empresariais, normalmente a compra e venda de mercadorias, em nome e por conta de outra pessoa, né, mandante. Regidos pelos artigos 653 e seguintes do Código Civil de 2002. No mandato mercantil, o mandatário faz a aproximação entre o mandante e o outro empresário que tem interesse nos produtos oferecidos pelo mandante e terá direito a uma remuneração quando o negócio acontece. O risco pela entrega das mercadorias e pelos respectivos vícios cabe ao mandante da mesma forma. Se o comprador não pagar o preço combinado, a perda será do mandante. O comprador, portanto, diante de qualquer problema com a mercadoria adquirida, poderá acionar apenas o mandante. A remuneração, quando prevista, ocorre pela realização da atividade objeto do mandato.
É importante, né, ressaltar que não há relação de emprego entre o mandante e o mandatário, pois a subordinação é empresarial, já que os poderes, as instruções são previamente definidos, né, artigo 654, parágrafo 1º do Código Civil de 2002. Além disso, o mandatário realiza apenas atos jurídicos. Por fim, a relação existente não é apenas entre mandante e mandatário, como também com terceiro. Outro exemplo de contrato é a questão da comissão mercantil. É um tipo de contrato, né, consensual pelo qual um empresário, comissário, realiza negócios mercantis, normalmente com a venda de mercadoria, em nome próprio, mas por conta de outra pessoa, comitente, né? É regido pelos artigos 693 seguintes do Código Civil. Por agir em nome próprio, o comissário é quem contrata com o comprador, assumindo a responsabilidade perante terceiros, o que diferencia do mandato, né, mercantil. Para tanto, recebe uma comissão. É claro que o risco quanto à insolvência, né, entrega da mercadoria e riscos dessa mercadoria continuam por conta do comitente. Quando o comprador contrata, ele negocia diretamente com o comissário e, por vezes, o comprador nem sabe da existência do comitente. Por isso, eventual reparação de danos serão cobrados do comissário, que regressivamente cobrará do comitente. Essa proteção do comitente acontece porque se ele participar diretamente da negociação, certamente os valores envolvidos e as consequências de sua contratação seriam outras. A comissão é muito comum nas agências de publicidade e nas bolsas de valores. Entretanto, é possível a presença da cláusula de credere, que determina que o risco relativo à insolvência do terceiro será assumido pelo comissário, tornando-se o comissário solidariamente responsável com o comprador pelo pagamento da obrigação. Com a existência da cláusula de credere, o comissário teria direito a uma comissão no valor em virtude do risco assumido, né? Reiteramos que, mesmo nesse caso, o risco da entrega das mercadorias e respectivos vícios continuam sendo do comitente, né? No caso de falência do comitente, os créditos devidos ao comissário serão considerados créditos privilegiados. Outro tipo de contrato é na questão da representação comercial autônoma. A gente está só lendo esses contratos, está certo? Porque não tem nem o que explicar, né? Cada um é um contrato diferente. Esse daqui é a questão da comissão, né? Quando tem um comissionário, uma pessoa que vai representar uma empresa. Esse daqui é do mandato. Nesse caso, é um empresário que manda um mandatário, né? Manda outra pessoa assumir os negócios. Esse daqui da locação comercial, quando você vai, né, locar um espaço público, né, aliás, um espaço privado, né, para fins comerciais. E o próximo é a questão da representação comercial autônoma. Então, segundo o artigo 1º da Lei 4.886 de 65, exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, né, sem relação no emprego, que desempenha em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não os atos relacionados à execução de negócio. Assim sendo, né, o contrato de representação é contrato pelo qual a pessoa representante obtém pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou comercializadas por outra pessoa, né? Representado dentro de uma região delimitada. O contrato de representação comercial é regido pela lei tal, né? Alterada, né? Pela lei de 8.420 de 92. Entretanto, o Código Civil, né, nos artigos tal, tratou o contrato de agência, para alguns casos, assinando o contrato de representação. O posicionamento dominante é que o contrato de agência é um gênero de intermediação que permite a realização de qualquer negócio mercantil, enquanto que na representação só se realizam propostas de compra e venda. Então, a definição do contrato de agência, de acordo com o artigo 710 do Código Civil de 2002, é aquele que uma pessoa assume
em caráter não eventual e sim vínculo de dependência, a obrigação de promover a conta do outro, mediante retribuição a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando a gente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. A definição, portanto, é muito semelhante à que o legislador apontou para a representação comercial, sendo a definição da agência mais abrangente. A atividade do representante é uma atividade autônoma, existindo apenas uma subordinação empresarial. Não há, portanto, vínculo empregatício entre o representado e o representante. O representado estabelece os critérios por meio dos quais o representante exercerá sua atividade, mas não estão presentes os requisitos de subordinação típica do vínculo empregatício. Então, esses temas eu não vou ler tudo, mas essa questão, dessa representação comercial é mais para aquelas pessoas, que vão representar comerciantes, eles vão representar comércios, são aqueles representantes comerciais. Então, ele vai regir, eu não vou ler isso tudo não, porque senão vai cansar vocês. E aí tem as obrigações, Aqui ele vai dizer a questão da aprovação, dos prazos em que o contrato é manifestado, 15 dias, de 30 dias, os prazos do contrato. De 20 dias, aí o representante terá direito à comissão, se houver pedido, se não houver recusa do representado, e ainda o pagamento for realizado pelo comprador. Se o comprador não efetuar o pagamento, o representante não receberá comissão, a não ser que tivesse sido estabelecido pelo critério do contrato para o recebimento da comissão. Não é permitido num contrato de representação de cláusula, de credere, ou seja, se o comprador não fizer o pagamento, o representante não será responsabilizado. O risco, portanto, é todo do representado. Aí tem as obrigações do representante, observar as instruções e as cotas de produtividade fixadas pelo representado. Obrigação 2, prestar contas ao representado, não prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhes são confiados, facilitar o exercício da profissão por quem estiver impedido ou proibido de exercê-la, facilitar negócios ilícitos ou que prejudiquem a fazenda pública sempre que apresentar carteira profissional. Obrigação terceira, respeitar a cláusula de exclusividade, se existente. O primeiro contrato realizado entre representado e representante pode ser por prazo determinado ou indeterminado, mas se o contrato for por prazo determinado, quando prorrogado, será sucedido necessariamente por um contrato por prazo indeterminado. Aí tem as principais obrigações do representado, que é pagar a comissão ao representante e respeitar a exclusividade quanto à área dele. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de rescisão comercial do representado. A decídia, do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. A prática de atos que impedem em descrédito comercial do representado. A falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial e a condenação definitiva por crime considerado inframante, e a questão de força maior. E outros motivos, constituem motivos justos para a rescisão do contrato de representação comercial, redução de esfera de atividade, enfim, essas cláusulas aqui. Se a rescisão do contrato de representação ocorrer por culpa do representado e o contrato de representação for por prazo indeterminado, o representante terá direito a aviso prévio, que é a comunicação de 30 dias de antecedência, ou do pagamento de 1/3 das comissões recebidas nos últimos 3 meses. Indenização de 1/12 da somatória das comissões recebidas. Enfim, depois vocês dão uma lida. Aí vamos para concessão mercantil. Gente, eu estou passando isso que a gente precisa terminar esse assunto ainda hoje, para iniciar a próxima semana a questão do direito tributário. Então, concessão mercantil é o contrato pelo qual o concessionário obriga a comercializar com exclusividade produtos fabricados pelo concedente. Apenas foi regulamentada pela concessão mercantil de veículos automotores terrestres,
Portanto, só se é considerado um contrato tipo no caso de veículos automotores. Para outras mercadorias, a concessão mercantil será um contrato atípico, como a regra é que a concessão mercantil seja um contrato atípico. As partes têm liberdade para estabelecer contratualmente as regras que devem ser obedecidas, mas no caso da concessão mercantil de veículos automotores, essa liberdade é extremamente limitada pela lei tal. A lei Ferrari, né, como é conhecida pela lei tal, se preocupa com o retorno do investimento realizado pelo concessionário, que constrói, né, e desenvolve um ponto de venda de bens fabricados pelo concedente. Nessa modalidade de concessão mercantil, o objeto é a comercialização de veículos automotores, prestação de assistência técnica, além do uso da marca concedente como identificação. Para proteger o investimento do concessionário no negócio, é que existe uma região de atuação determinada no concessionário que tem exclusividade. Não pode, desse modo, o concessionário atuar além de seus limites na captação de clientes, mas não há nada que proíba ao consumidor que seja atendido na concessionária que ele escolher, não importando a área de atuação. Enfim, né? Aí tem as obrigações, eu não vou ler isso, então vocês dão uma lida depois nesse tipo de contrato. Aí nós temos também um contrato que é muito utilizado, mercantil, que é a questão das franquias, né? Tem empresas que ganham muito dinheiro com isso. Eu acho que a maioria tem várias franquias, né? Exemplo de franquia, Boticário, aqui no qual a gente tem um bocado. Boticário, Honda, a Mahogany, enfim, né? São empresas privadas, Rede Pague Menos, Extra Farmas, tudo é franquia, tá certo? São empresas grandes, né, que dá o direito de um franqueador, né, uma pessoa que utiliza a questão da marca em si para ele tem direito da marca e da patente para uso comercial. Ele diz assim, trata-se de um contrato no qual o franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou patente, da tecnologia empregada, da distribuição com exclusividade total ou parcial de produtos e da organização empresarial. A franquia é uma forma de crescimento para a empresa franqueadora, que encontra nesse contrato uma forma de crescimento sem precisar investir nas instalações e manutenção dessa unidade. O franqueado, por outro lado, encontra a franquia uma possibilidade de investimento no negócio que já existe, diminuindo o risco da atividade empresarial. Afinal, a escolha da franquia pelo franqueado, né, aquela pessoa que vai comprar a franquia, levará em conta a confiança do consumidor pelo empreendimento. O contrato da franquia envolve a organização empresarial desenvolvida pelo franqueador, que, de acordo com o contrato, pode ter maior ou menor ingerência do franqueador, como no caso da permissão de uso da marca e, eventualmente, até da patente, e até mesmo, dependendo do contrato, de distribuição de produtos. A lei número 9.855, né, não trata dos direitos e obrigações das partes de forma geral, ao contrário, se preocupa em definir algumas regras para a elaboração do contrato. No contrato de franquia, prevalece a regra da transparência, né, nas negociações, exatamente para o franqueado faça uma escolha consciente no negócio que pretende investir. Por isso, o franqueador, né, é obrigado a fornecer aos interessados inserir franqueados a circular, né, de oferta de franquia, que deve ser entregue no máximo 10 dias antes da assinatura do contrato principal, no qual conterá todas as informações essenciais ao contrato de franquia. Aí tem, né, a circular, como se fosse um documento, né, de oferta da franquia, tem seu conteúdo definido em lei e precisa conter histórico resumido, né, forma societária e nome empresarial dos franqueadores de todas as empresas que estejam diretamente ligados, bem como respectivos nomes de fantasia e endereços, balanço de administrações financeiras do franqueador dos últimos 2 exercícios, identificação de todas as pendências judiciais que estejam envolvidas no franqueador, as empresas controladoras e titulares das marcas, patentes e direitos autorais relativos à operação, e seus
franqueadores, né, questionando especificamente o sistema de franquia ou que possa diretamente vir a impossibilitar o funcionamento da franquia. Descrição detalhada da franquia, descrição geral do negócio, das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado. Perfil do franqueado ideal no que se refere à experiência anterior, né, nível de escolaridade e outras características que deve ter obrigatória ou preferencialmente. Requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do negócio. E especificações, né, quanto ao total do estimado de investimento inicial necessário à aquisição, implantação e entrada na operação da franquia, taxa inicial de filiação, taxa de franquia ou de calção e valor estimado das instalações, equipamentos, estoque inicial e suas condições de pagamento. Deve também ter informações claras quanto às taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou terceiros que este indicar, né, detalhando as respectivas bases de cálculo, a fim de que se destine indicando especialmente o seguinte: a remuneração periódica, o aluguel de equipamentos do ponto comercial, taxa de publicidade semelhante, seguro mínimo, outros valores devido ao franqueador e terceiros a que eles estejam ligados, relação completa de todos os franqueados, bem como dos que se desligaram aos últimos 12 meses, nome, endereço e telefone. Em relação ao território, deve ser especificado o seguinte, né? É garantida ao franqueado exclusividade e preferência de determinado território de atuação, caso possível, em que as condições se faz. Isso é bastante interessante, esse ponto aqui, ó. O franqueado, ele tem direito à exclusividade naquele território. Então, por exemplo, se um franqueado ele abre uma agência do Boticário no ICOL, só ele que tem direito de abrir. Se ele quiser abrir outro ponto, tem que ser dele. Não pode vir outra pessoa e abrir outro ponto do Boticário aqui no ICOL, porque ele tem direito de exclusividade daquela marca naquele local, tá certo? Então, não pode ter outro dono a não ser ele, né, daquela marca naquele território. Essa também é garantido para ele, né, possibilidade de realizar vendas, né, do franqueado, realizar vendas ou prestar serviços fora desse território, realizar exportações, informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir bens, quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração da sua franquia, apenas fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, oferecendo ao franqueado relação completa desses fornecedores. Indicação de que é efetivamente oferecido ao franqueado, né, pelo franqueador, onde se refere à supervisão de rede, né, serviços de orientação e outros prestados ao franqueado, treinamento ao franqueado, especificando duração, conteúdo e custos, treinamento dos funcionários do franqueado, manuais de franquia, auxílio de análise e escolha do ponto onde será instalada a franquia, layout e padrões arquitetônicos das instalações do franqueado. Então, até a questão da instalação é vista, a questão do layout, né, do espaço físico. Situação perante o INPE, né, das marcas de patente cujo uso está sendo autorizado pelo franqueador. A situação do franqueado após o contrato de franquia em relação ao know-how, a implantação da atividade concorrente das atividades de franqueador, né, modelo de contrato, ou segredo de indústria que vem até acesso em função da franquia, né, adotado pelo franqueador. Texto completo, inclusive, nos respectivos anexos de prazo de validade. Enfim, né, não vou ler mais isso tudo, não. E bem como a questão dos contratos bancários. Esses contratos bancários, né, são contratos nos quais uma das partes é o banco e outra é uma instituição financeira. As principais modalidades de contratos bancários típicos são o mútuo bancário, né, que é um contrato, né, pelo qual a instituição financeira empresta determinada quantia em dinheiro ao mutuário, que se obriga a restituir o valor emprestado com juros e demais encargos. O mútuo bancário, né, não tem limitação de juros, né, nos artigos tal. Isso porque é uma função do delegado do Conselho Monetário Nacional, do CMN, né, a partir de 90, deixou que o mercado regulasse a cobrança de juros. O desconto bancário, né, que a gente está vendo, inclusive, né, na disciplina de matemática financeira, é um contrato pelo qual a instituição financeira antecipa o valor de um crédito contra um terceiro a um cliente, em virtude disso, desconta determinada taxa de juros.
No desconto bancário, se o título não for pago, o banco tem direito de regresso contra o cliente, né? O desconto bancário que a gente está vendo, inclusive, na disciplina de matemática financeira. Abertura de crédito. Abertura de crédito é um contrato pelo qual a instituição financeira disponibiliza ao correntista determinada quantia em dinheiro, limite ou conta garantia, né, para que ele se possa, se quiser, utilizar essa quantia. Das operações passivas, nas quais a instituição financeira é devedora, a mais importante é o depósito bancário. Nele, o cliente entrega determinada quantia em dinheiro à instituição financeira para que esta guarde e a restitua quando for pleiteada pelo cliente. O depósito bancário difere do depósito regular, né? Pois no bancário, o depositário pode usar o dinheiro do depositante, do proprietário, pagando contas, investimentos, etc. Apesar de ter de restituí-lo quando pleiteado. E acho que, por fim, né, a alienação fiduciária em garantia. Esse é um tipo de contrato acessório, né, normalmente atrelado a um contrato mútuo, no qual o mutuário fiduciante aliena a propriedade de um bem ao mutuante fiduciário. O credor fiduciário terá apenas a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem em questão, enquanto que o devedor fiduciante terá a posse direta do bem. A alienação fiduciária pode se recair sobre os bens imóveis ou sobre os bens móveis, inclusive no mercado financeiro e de capitais. O Código Civil também regula a propriedade fiduciária nos artigos tal, por fim, né? Esse contrato de alienação fiduciária é mais em questão de alienação de bens, tá certo? Pode ser tanto bens móveis ou imóveis, né? Geralmente ocorre para alienações, por exemplo, de máquinas, equipamentos, ou pode também sobre imóveis, né? Imóveis locais, pode-se utilizar esse contrato de alienação fiduciária. Alguém levantou a mão? Não, né? Alguém quer falar? Perguntar alguma coisa? Vocês estão aí? Estão, né? Estão me ouvindo? Tanto em relação aos bens móveis, tá já terminando, tá certo? Eu sei que vocês estão cansados também, mas tá já terminando. Tanto em relação aos bens imóveis quanto aos bens móveis, se o devedor não cumprir a obrigação, o bem pode ser apreendido pelo credor fiduciário, que poderá vender o bem a fim de satisfazer seu crédito. Quando o fiduciante não pagar as parcelas correspondentes ao mútuo, né, o que está sendo alienado, né, o fiduciário poderá ingressar com a ação em busca e apreensão, podendo inclusive pleitear a concessão de liminar sem oitiva do fiduciante. Uma vez que a liminar seja concedida, o fiduciante será citado para em até 15 dias apresentar sua contestação. Após esse prazo, o juiz deverá sentenciar de plano em 5 dias. Da sentença, caberá a apelação, que será recebida apenas no efeito devolutivo. É importante ressaltar que após a concessão da liminar, o fiduciário pode vender de pronto bem alienado, uma vez que a futura sentença provavelmente lhe dará plena propriedade do bem. Então, aqui é mais para alienação de bens móveis e imóveis, questão de máquinas, equipamentos, enfim, né? Aí, ainda tem o arrendamento mercantil, né? O leasing. O leasing, ele é mais assim, ele é mais para a questão de bens em si. Por exemplo, a máquina de xerox, lá da escola, ele é feita para a questão de contrato de leasing. A empresa, tem uma empresa, né, que vai fazer esse contrato. A lá da escola agora eu acho que era Epson, mas de um ano atrás eu acho que era Samsung. No caso, a empresa que faz o leasing, né, no caso com a escola, ela dá aquele bem, né? A escola não compra em si. Todo mês, no caso é a SEDUC que paga, né? A escola não paga. No caso é a SEDUC que paga, tipo como se fosse um aluguel, né? Como se fosse um aluguel. O leasing é como se fosse um aluguel de uma máquina ou de um bem, né? É como se fosse um aluguel diferente da alienação.
Porque a alienação é como se fosse você realmente estivesse comprando, só que ainda não está alienando aquele bem, né? Em garantia de algo, né? A alienação fiduciária é feita em garantia de algo. Então, por exemplo, você tem um contrato com alguém e caso você não pague, você dá um bem em garantia. A alienação fiduciária funciona dessa forma. Já o leasing é mais para que o leasing tanto faz, se dizer leasing como arrendamento mercantil. Vocês vão ver mais na internet e pessoas mais falando a questão de leasing. Tanto faz, arrendamento mercantil ou leasing. É mais quando você pega equipamentos, máquinas, equipamentos, em que você empresta. Não é como se fosse empréstimo. É que eu não estou sabendo dizer a palavra, mas é como se você alugasse. Pronto, aluguel. É aluguel de um bem, né? De uma máquina que geralmente é caro e que são máquinas que geralmente têm valor mais questão tecnológico. Por exemplo, a máquina de xerox. A máquina de xerox é uma máquina geralmente cara, né? Aquelas máquinas grandes. Não sei se vocês chegaram a ver na EP. E aí essas máquinas, elas são de um valor caro e com o passar do tempo elas vão evoluindo, né, as funções. Então, para a escola seria muito caro se ela comprasse uma máquina daquela. É muito mais fácil ela alugar, né, fazer esse contrato de aluguel, né, de arrendamento, no caso, leasing. E ao final desse contrato, no caso, a pessoa que está arrendando, né, ela pode escolher se vai comprar ou não bem ao final desse contrato. Então, só para terminar aqui de ler, né, eu acho que esse é o último tópico. O contrato de arrendamento mercantil ou leasing é um contrato com a pessoa jurídica. A arrendadora, né, arrenda a uma pessoa física ou jurídica por tempo determinado um bem comprado pela primeira, de acordo com as indicações da segunda, cabendo à arrendatária a opção de adquirir o bem arrendado ao final do contrato, né, mediante valor residual garantido e previamente fixado. Então, aí tem os tipos, né, o leasing financeiro, para a questão de instituição de dinheiro, o leasing operacional, e os factories, né? Os fomentos, ainda tem essa questão dos factories, né? Que é um contrato atípico, você quer... Tinha terminado, mas tem essa questão dos factories, que é um contrato atípico pelo qual o fatorizador adquire direitos decorrentes, né? Do faturamento, né? Vende mercadorias, ou prestação de serviço do fatorizado. Nesse contrato, o fatorizador adquire o título de crédito fatorizado, na maioria das vezes, antecipa uma quantia para esse empresário que precisa de recursos imediatos. O contrato de factoring, né, pode ser chamado de fomento mercantil ou fatorização. Então, gente, vocês vão ler tudo isso, tá certo? Pronto. Então, vai ficar, né, como atividade dessa semana para vocês lerem isso daqui, tá certo? Mas leiam mesmo, que eu peço para vocês lerem as que vocês não lêem,